Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou falar com o quinto ano A e o quinto ano B. A gente vai dar continuidade nos estudos, né? E a gente começa agora o capítulo 6 da apostila 2, a Primeira República de 1889 até 1930. Nós estudamos já o processo da proclamação da República no Brasil, como vão ser ali os primeiros anos da República. A gente viu a Constituição de 1891, o que ela determina, quem vai poder ser cidadão no país, quem não vai poder, quem vai participar da proclamação e quem não vai, o que eles vão mudar no país nesse momento. A gente viu que o Brasil vai se tornar uma república federativa, né? República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. A gente viu também que as mulheres vão ficar fora desse processo republicano, né, da estrutura política da república, que elas lutaram por uma república no Brasil, mas que quando a república chega elas não vão estar inseridas nesse processo, elas não vão ter direito ao voto, não vão ter direito à participação política. Essa apostila ela já começa com as duas primeiras páginas mostrando meio que uma linha do tempo da República Brasileira, dos governos mais recentes brasileiros. E quando eu falo recentes, do século XX, né, praticamente. Essa parte que a gente está estudando até agora é chamada de Primeira República ou República Velha. E é bem legal esse módulo porque ele mostra exatamente assim, ó. Primeira República, que vai de 1889 até 1930, era Vargas, que a gente vai ver esse ano o Vargas, essa figura importante, né, da nossa Constituição. A Era Vargas vai de 1930 até 1945. Aí a gente tem a República Populista, depois da Era Vargas, que vai de 1945 até 1964. Depois a gente tem a ditadura militar, que vai de 64 até 85, e a Nova República, que vai de 1985 até os dias atuais. Então, muita coisa pra gente aprender esse ano, né? Muitos tipos de governo, muitas histórias do Brasil republicano. Então, agora a gente vai continuar vendo a Primeira República e daqui a pouquinho a gente começa a ver a Era Vargas, essa figura importantíssima da nossa história, da história do Brasil. Uma figura, um líder político que a gente teve que ficou muito tempo no poder. Então, a gente vai ver ele. Eu não lembro se é nessa apostila, eu acho que não. Acho que é só na próxima. É bom que vocês ficam curiosos até lá. Mas é só na próxima. A gente vai ver o Vargas na próxima apostila. Por enquanto, a gente vai continuar vendo essa estrutura da Primeira República, tá bom? Então, na página seguinte, os limites políticos dessa república. Essa página aqui, ó. Página 114. Bom, a partir dessa Constituição de 1891, a gente sabe que muita gente vai ficar de fora dessa política brasileira, dessa nova política brasileira. Por quê? Porque as mulheres não vão poder votar, mulheres mendigos, militares de baixa patente, membros de ordem religiosa, analfabetos, menores de 21 anos, indígenas. Aí, ó, 7 grupos que eu já falei que vão ficar de fora desse processo político. E por quê? Porque a Constituição ou determinou que eles não poderiam votar, ou determinou, ou não falou nada sobre, que é o caso das mulheres e dos indígenas. Os indígenas não foram citados na Constituição em nenhum momento, nessa Constituição de 1891, e nem as mulheres. Então ficou meio que estabelecido que eles não estariam dentro do processo de cidadania no Brasil. Ou seja, eles não seriam considerados cidadãos no Brasil. Nem as mulheres, nem indígenas. Então, quem sobrava para poder fazer parte dos cidadãos que votariam no Brasil? Uma parcela mínima da população. Se a gente excluir só os analfabetos, nessa página 114 está mostrando aqui, ó, só o analfabetismo entre as pessoas adultas no Brasil nesse período era aproximadamente de 60% a 65% a taxa de analfabetismo. Então, de 60% a 65% da população brasileira já não podia votar por isso, porque eram analfabetos. E o que sobrava estavam dentro desses grupos que a gente acabou de citar.
mulheres, indígenas, militares, religiosos, etc. Então, qual era a porcentagem de eleitores da população brasileira? Entre a população brasileira, qual que era a porcentagem que vai poder votar aí às urnas? A gente tem aqui na página 114 também. Em 1894, só 2,21% das pessoas que podiam votar compareceram às urnas. Então, a gente tinha uma taxa de 2,2%, 2,21% de pessoas que votavam. É um absurdo, né? Em 1898, compareceram apenas 2,7 porcentagem de pessoas nas urnas. Então, teve só 2,7% da população brasileira que votou. E em 1906, a taxa foi ainda menor, 1,44% dos eleitores foram às urnas. Além de todos esses empecilhos da população que não podia votar, que a gente citou aqui, que muitas pessoas não tinham esse direito político, ainda existia uma característica que estava descrita na nossa Constituição, que era o voto, uma escolha. O voto não era obrigatório, ele era uma escolha. Então, se a pessoa não quisesse votar, ela não ia votar, não era obrigatório. Isso fazia com que menos pessoas ainda fossem votar, fossem às urnas, estabelecer o seu direito, né, fazer jus ao seu direito, que era o direito de votar. Na verdade, a maior parte da população que podia votar achava isso meio que desnecessário, porque sempre tinha um grupo político que estava no poder e os interesses da maior parte da população sempre vão ficar esquecidos. Então, para quê que eles iriam votar? Eles não viam vantagem em votar, não entendiam o objetivo disso. Isso era um problema também. E tinha, claro, a maior parte da população que não podia votar por esses impedimentos, mas tinha os que não queriam também, que tinham direito, mas não queriam. Um homem pobre, maior de 21 anos, ele podia votar. Um trabalhador comum, ele podia votar. Mas tinham pessoas dentro da política que representavam seus interesses, que iam melhorar a situação do povo, da parcela da população mais pobre, mais necessitada? Talvez não. Então isso também não chamasse a atenção dos trabalhadores para esse direito, né? Que esse direito tão importante. Mas claro que quem não podia votar não vai ficar de fora totalmente, não vai aceitar isso, não vai aceitar ficar à margem da política brasileira sem nenhuma reclamação. As pessoas vão reclamar. E principalmente quem vai reclamar dessa exclusão da política brasileira são as mulheres. É nesse momento da Primeira República que a gente está estudando, que a gente acabou de ver, que vai de 89 até 1930, é um período até que longo da história política do nosso país, as mulheres não vão se contentar em ficar fora da política brasileira, né? Elas vão às ruas, elas vão estar nos centros urbanos, falando, demonstrando a sua insatisfação, fazendo manifestações. Elas não vão aceitar essa decisão imposta a elas, sem nem mesmo participarem, tentarem dar a sua opinião sobre o que deveria ser feito com o país. Então, jornais, revistas, manifestações, congressos, até partidos políticos serão criados no Brasil pelas mulheres e para as mulheres, defendendo o direito ao voto, ao sufrágio universal, que é o voto direto de todos, né? A gente tem nessa página 114 a manchete, o movimento feminista no jornal O Brasil, em 1925. É bem legal. Que aí mostra como as mulheres estavam ali se organizando e estavam tão organizadas que a mídia da época estava lá também representando, mostrando a importância desses movimentos aqui no Brasil. A gente vai para a página seguinte, tá falando um pouquinho sobre isso, tá? As mulheres não vão lutar sozinhas, elas vão pedir ajuda, apoio de homens políticos na época, que óbvio já tinham uma ideia diferente sobre república e que achavam que o sufrágio deveria ser universal, que o voto deveria ser direto para todos e que as mulheres deveriam participar desse processo político. Então, muitos deputados e senadores queriam votar um projeto de lei para conseguir que as mulheres tivessem o direito de votar, né? Um decreto, uma emenda constitucional
para garantir o direito de voto das mulheres. Então, o que elas faziam? Elas faziam abaixo-assinados, elas pediam ajuda para esses políticos, que elas sabiam que concordavam com o que elas estavam querendo, né, com o objetivo delas de votar. Elas distribuíam panfletos nas ruas, faziam manifestações, iam até a porta do Congresso, pediam ajuda desses políticos, senadores e deputados. Então, quietas elas não ficavam, né? Mas vai ser uma luta árdua desde lá do início da República e elas vão demorar muito para ter o direito ao voto. Por quê? Porque a primeira República Brasileira era representada por uma elite que já tinha um discurso pronto, já tinha um grupo que eles queriam apoiar e esse grupo não estava inserido as mulheres, né? Já tinha uma ideia de que política eles queriam fazer. Na página 115, a gente tem lá, em 1910, falando sobre a fundação do Partido Republicano Feminino. Não era necessariamente feminista, tá? Feminista eram mulheres que lutavam por, além do voto, mas muitas outras liberdades individuais que eram garantidas aos homens, a elas também, o mundo do trabalho e tudo mais. Mas já era um começo, né? Já era um partido dizendo que as mulheres, por trabalharem, deveriam ter o direito ao voto, deveriam ter esse direito político que não foi dado para elas na Constituição. Então, em 1910, no Rio de Janeiro, vai ser fundado o Partido Republicano Feminino. Em 1918, vai ser feita o grupo A Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, que também defendia o direito das mulheres de estudarem, né, de trabalharem e estudarem. E esse movimento vai organizar em 1922 o primeiro Congresso Feminino Brasileiro, tá? A gente tem até uma foto aqui, ó, no Rio de Janeiro, 1922, não sei se dá pra ver. Essa foto aqui, ó, mostra as mulheres nesse primeiro congresso, tem até o número 1 aqui, ó, bem legal. Essa mulher aqui era americana, ela é a Chapman Catt, que veio pra cá pra ver o movimento feminista brasileiro, né? E do lado dela aqui, ó, tá a Berta Luz, que vai... Cadê? Deixa eu ver se eu achei. Ah, achei, ela mesma. A Berta Luz, que vai ser um nome importante do feminismo brasileiro nessa época, né? Que vai lutar pelo sufrágio, que vai organizar esse partido, que vai organizar a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher. Quando eu falo de emancipação, é importante explicar isso para vocês. A ideia de liberdade para o mundo do trabalho, igualdade de direitos entre homens e mulheres, liberdade de estudos, porque as mulheres eram questionadas nas suas áreas de trabalho. Nós tínhamos intelectuais, pensadoras, mulheres que eram simplesmente relegadas por esse mundo masculino da ciência, da política. Por exemplo, no Rio de Janeiro, as mulheres que vão fundar essa Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher vão sofrer muito preconceito das próprias mulheres que estão ali ao redor, perguntando e questionando por que elas queriam tanto estar no mundo do trabalho, das ciências, etc. Então, elas precisavam de união para essa luta, não era uma luta comum a todas as mulheres, mas foi um início para que levasse esses desejos das mulheres da época para os jornais, para as revistas e ao maior número de pessoas possíveis, né? Então, elas vão se unir, não só aqui no Brasil, mas mulheres do mundo inteiro, com os mesmos propósitos, né, de emancipação. Emancipação intelectual, profissional, física. O físico do corpo ainda vai demorar um tempo para chegar. Só ali nos anos 60 que as mulheres vão começar a questionar que o corpo é delas, elas fazem o que elas quiserem, mas nesse momento aqui, a ideia das mulheres, o que elas estavam questionando são os mesmos direitos dos homens. Direito a votar, a se candidatar, direito a estudar, direito a estar no mundo do trabalho, ser respeitada no mundo do trabalho, isso era muito importante para elas. Em 1922, a Diva Nolfi Nazário, que também foi uma mulher do movimento feminino brasileiro, ela era uma estudante da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, aqui em São Paulo, e ela vai também tentar, por meio de recursos legais, obter o direito do voto.
como ela era uma estudante de direito, ela estudava a Constituição. E aí ela vai tentar conseguir o direito ao voto feminino por meio da análise dessa Constituição. E tem aqui um trecho, uma parte dos argumentos que ela vai utilizar para defender o direito do voto feminino nessa época. Aqui na página 115, essa aqui, ó. Bom? Aí ela diz assim, ó: gramaticalmente e legalmente, os termos empregados no masculino o são em sentido geral. Na lei eleitora, as palavras cidadão brasileiro não designam o cidadão do sexo masculino, somente, mas sim o natural do país. Maior de 21 anos, salvo as exceções especialmente determinadas pela Constituição, e dentre as quais não se acha mencionada a mulher. O que ela está dizendo aqui? Ó, a Constituição não cita. Ela não cita se é homem ou se é mulher. Tá o termo está empregado no masculino, mas quer dizer o geral, quer dizer cidadãos. Se usa o termo no masculino e no plural para falar de todos. Então, as mulheres deveriam estar inseridas no direito de votar. Elas não podem ficar à parte desse novo sistema político brasileiro. E ela estava questionando que a Constituição não cita nada, então, se não cita nada, elas tinham direito. É importante falar, eu vou falar só mais um pouquinho da Berta Lutz. Eu queria que vocês fizessem, depois eu vou passar direitinho, uma pesquisa sobre ela. Que ela foi uma mulher muito importante no Rio de Janeiro, muito importante para a luta feminista nessa época. A apostila não fala muito, não desenvolve muito, mas eu acho legal a gente trabalhar um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas aí no próximo vídeo eu falo mais. Então, no Brasil, as mulheres só vão votar, de fato, todas, vai estar na Constituição o direito de votar para as mulheres a partir de 1932. Então, desde lá da Proclamação da República, em 1889, até 1932, as mulheres não vão ter o direito de votar. Só em 1932, com a nova Constituição, que as mulheres têm, de fato, o direito de votar. Mas, alguns estados brasileiros vão decretar, vão fazer emendas nas leis estaduais, defendendo e dando direito de voto para as mulheres naqueles estados. Por quê? Porque a nossa Constituição, nessa época aqui, nesse período da Primeira República, ela determinava a autonomia dos estados, ou seja, os estados tinham direito de criar suas próprias leis, desde que suas leis não ferissem a Constituição Federal. E como a Constituição Federal não falava nada sobre as mulheres votarem, alguns estados o movimento feminista vai estar muito organizado e eles vão lutar pelo direito ao voto feminino e conseguir o direito ao voto feminino nesses estados específicos. Isso foi o caso do Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, em 1927, as mulheres já podiam votar alguns anos antes do resto da população brasileira, né? Aqui a gente tem até uma foto da Celina Guimarães Viana, que foi a primeira mulher a votar. Ela tá bem aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Ela tá bem aqui, ó, sentadinha votando em 1927, lá no Rio Grande do Norte. Foi a primeira eleição que uma mulher foi votar. Ela foi a primeira a ir votar no Rio Grande do Norte. Claro, as mulheres também teriam que estar dentro daqueles parâmetros que a Constituição garantisse. Maior de 21 anos, que não fosse analfabeta, que não fosse membro de nenhuma ordem religiosa e etc. Tinha que ter casa, né? Não podia ser moradora de rua, etc. A maior parte dessas mulheres que estavam lutando pelo direito ao voto, que estavam querendo a emancipação intelectual, profissional, os direitos políticos para as mulheres, eram mulheres burguesas. Por quê? Porque as mulheres burguesas que tinham contato com essas ideias, que vinham de outros países, como a Inglaterra, que já tinha lutado pelo direito ao voto feminino, né? Tinha o movimento das sufragistas na Inglaterra, dos Estados Unidos também, que as mulheres lutaram pelo direito ao voto, a abolição da escravidão também, antes das mulheres aqui no Brasil, aliás. Então, elas tinham contato com essas ideias que vinham do exterior. Eram mulheres estudadas, que pertenciam a ambientes acadêmicos, à universidade. Então, não eram pessoas populares. Por quê? Porque as mulheres populares no Rio de Janeiro, por exemplo, no Rio Grande do Norte,
ainda estavam totalmente atreladas a uma base de sobrevivência, tentando sobreviver, trabalhavam fora, mas não tinham contato com essas ideias de emancipação ainda, que estavam restritas à universidade, né? Essas ideias de emancipação, normalmente elas aconteciam ali dentro das universidades, não era uma coisa comum a todos. Essas mulheres, o voto feminino foi conquistado só em 32, e aqui tem uma fotinho de 1928, lá no Rio Grande do Norte, que foi o primeiro estado a determinar o voto feminino. Quando eu fui lá no Rio Grande do Norte, eu achei tão legal, eu fiquei pensando nisso. Olha, o Rio Grande do Norte e o Ceará foram os 2 primeiros estados a garantirem o voto feminino, que legal, né? Imagina morar aqui, que coisa legal. A gente tem a atividade da página 117, que vocês vão fazer. Essa atividade está falando sobre as declarações de pessoas que viveram nesses primeiros anos da República e o que elas falavam sobre o poder feminino, o poder do voto, etc. Tem também uma atividade aqui antes para vocês fazerem. A primeira questão está perguntando quem não tinha o direito de voto a partir da Constituição de 1891. Vocês lembram que eu falei lá 7 grupos, né? Tinha alguns grupos que não estavam na Constituição e outros que estavam na Constituição, descritos, que não podiam votar. Descrevam esses que estavam escritos na Constituição, não podem votar, tais grupos. Descrevam também aqueles que não estavam na Constituição, mas também não poderiam votar. Eu acho legal. Na 2, vocês vão responder o quê? Os números mostram que a participação da população nas eleições de 1894, 1898 e 1906 eram muito pequenos, né? O que justifica esses números? Aí vocês vão comentar por que é uma parte pequena da população não foi votar. Foi votar. Uma parte pequenininha foi votar e a outra parte ficou excluída. Por quê? Texto. Eu vou ler para vocês esses 2 textos para ajudar vocês a fazerem atividade, tá bom? Na página 117. O recenseamento de 1920 acusa mais de 1 milhão de mulheres que exercem ofícios e profissões, estão elas em contato diário com o público, conhecem de experiência própria as dificuldades da vida e os problemas morais e econômicos da coletividade. Sendo a tutora natural dos filhos, dotada de pátrio poder, a mulher elevou-se legalmente ao nível dos homens, cujas responsabilidades políticas está habilitada a compartilhar. Votar não é um privilégio, uma recompensa que se deu aos cidadãos, altamente especializados, para exercerem essa função. É uma obrigação de todos. Esse texto aqui é da Berta Luz. Ela está falando que as mulheres exercem ofícios, profissões, que elas têm o contato diário com o público, elas têm experiência fora de casa, elas sabem o que são os problemas morais, elas sabem quais são os problemas da vida delas, elas sabem o que são problemas financeiros, elas vivem como os homens vivem, então por que elas não têm o direito de voto? E ela questiona que votar não é um privilégio, é uma obrigação. Esse é o texto dela sobre a Constituição e o direito feminino. Aí a gente já vai ver o texto 2, que é do... Acho que não tem o nome do autor aqui, só o nome do livro. Vamos lá. Não se reconhece ainda, no Brasil, a capacidade social da mulher para o exercício do voto. É certo que não existe em nossas leis uma exclusão expressa a esse respeito. Entendem, por certo, a maioria dos nossos representantes, que embora deixasse aberta a porta a possíveis futuras inovações, não era ainda o momento de romper com as tradições de nosso direito, segundo as quais as palavras cidadão brasileiro, empregadas nas leis eleitorais, designem sempre o cidadão do sexo masculino, na plenitude de sua capacidade, apto principalmente a defender a pátria, pegar em armas, bater-se por ela contra o inimigo exterior e pregar pelos direitos na imprensa, na tribuna, na praça pública, com as energias e veemências da própria organização viril. Aqui o autor do documento ele está dizendo o seguinte, que tudo bem, tá certo, é uma ideia nova que as mulheres votassem, mas que ele acha que ainda não era tempo
para a gente romper com as tradições. Ele fala assim, ainda não está em tempo da gente mudar o que a gente tem aqui, mudar a Constituição e dar o direito às mulheres de voto. Por quê? Porque os homens têm o direito de voto. É tradicionalmente deles, porque eles podem pegar em armas e eles podem combater contra os inimigos. Os homens são os protetores, os homens que trabalham, então os homens que têm o direito de votar. É isso que ele está defendendo aqui nesse texto. A verdade é que a missão da mulher é mais doméstica do que pública, mais moral do que política. Os que entre nós propunham ardorosamente pela emancipação política da mulher esquecem por completo a concepção da entidade feminina, uma criatura destinada a dividir harmoniosamente com o homem as responsabilidades da vida em comum. Ela na tranquilidade do lar, cuidando da ordem doméstica, ele no trabalho cotidiano, auferindo os meios de prover a subsistência da família. Ele continua no texto dizendo que o lugar da mulher é um lugar doméstico e o lugar dos homens é o lugar público, o lugar político, o lugar do trabalho. Então, por isso que as mulheres não deveriam votar. E ele tenta falar com um tom não muito arrogante não muito violento. Ele tenta deixar meio que, olha, vocês têm participação, vocês dividem com a gente a dureza da vida, dividem com a gente a harmonia do lar. Só que eu trabalho para sustentar a família e você trabalha para manter a família. Você trabalha dentro de casa para manter essa família feliz. Então, por isso que vocês não têm o direito de votar, porque o mundo político é árduo, é difícil, é um trabalho masculino. Esse é o discurso que tem no texto 2, que vocês vão utilizar para fazer a atividade. Aí vocês têm lá, atividade A, qual é o assunto tratado nos textos? Vocês vão responder. B, o que a autora do texto 1 defende? Grife a parte que você acha importante no texto e coloca aqui a explicação, tá bom? O argumento que ela defende. C, o que o autor do texto 2 defende? Grife os argumentos que ele usou para defender o próprio ponto de vista. Então, na B e na C, vocês vão utilizar os dois pontos de vista, do autor 1 e do autor 2. Lembrando que o autor 1 é a Berta Lutz e o autor 2 eu achei aqui, ó, é o Afonso José de Carvalho, tá bom? Gente, é isso, pelo menos por agora. Depois eu vou continuar o módulo com vocês, tá bom? O módulo ainda não acabou, mas por enquanto é só. Beijinhos, fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau.